Imagine, 1901. Mergulhadores gregos, caçadores de esponjas, encontram os destroços de um antigo navio romano afundado perto da ilha de Anticítera. O cenário é de pura história congelada no tempo. Estátuas de bronze, ânforas quebradas, o tesouro de uma era perdida. E no meio de tudo isso, eles encontram uma massa esverdeada e corroída, cheia de engrenagens. Para eles, parecia apenas sucata, lixo que o mar quase devorou. Mal sabiam eles que o tempo, às vezes, só enferruja milagres para escondê-los melhor. Essa peça de metal ficou esquecida por décadas, um mistério guardado em um museu. Mas então, algo mudou. Quando os arqueólogos finalmente decidiram limpar aquela massa corroída, eles encontraram o impossível. Debaixo da crosta de séculos, surgiram rodas dentadas minúsculas, escalas gravadas com precisão e inscrições em grego antigo. Aquilo não era uma joia, nem uma arma. Era mas uma máquina. Uma máquina de um tempo onde se acreditava que máquinas como essa não existiam. A primeira análise de raio-x foi um choque para a comunidade científica. Dentro daquele bloco de bronze, havia 37 engrenagens perfeitamente encaixadas, como as de um relógio suíço, mas com mais de 2000 anos de idade. Cada dente era cortado com uma exatidão milimétrica. As inscrições revelavam um propósito que parecia ficção científica. O artefato mostrava as fases da Lua, previa eclipses e mapeava os ciclos dos planetas conhecidos na época. A datação do mecanismo foi ainda mais surpreendente, entre 150 e 100 a.C. Para colocar isso em perspectiva, a Europa só voltaria a fabricar algo com uma complexidade remotamente parecida mais de 1500 anos depois, com os primeiros relógios astronômicos da Renascença. Engenheiros modernos olharam para os esquemas da máquina de Anticítera e ficaram em silêncio. Era um computador analógico, uma calculadora cósmica, criada em plena antiguidade. Mas como funcionava? A sua função era prever os movimentos celestes com uma precisão assustadora. Ao girar uma manivela lateral, os ponteiros se moviam sobre mostradores complexos, indicando a posição do Sol, da Lua e dos 5 planetas visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Ele não apenas previa eclipses solares e lunares com anos de antecedência, mas também acompanhava o calendário olímpico, marcando o ciclo de 4 anos dos Jogos Pan-Helênicos. Os gregos chamavam essa união de arte e cálculo de tekné, mas ninguém, em nenhum texto antigo, descreveu a capacidade de dominar engrenagens tão pequenas. Os dentes de algumas delas medem menos de 1 milímetro de espessura e, se fossem limpos hoje, ainda funcionariam perfeitamente. A grande pergunta que ecoa até hoje é: quem fez isso? Quem foi o gênio por trás dessa maravilha tecnológica? As inscrições mencionam nomes de astrônomos lendários como Hiparco e Aristarco, sugerindo que a máquina foi baseada nos seus estudos. Alguns teóricos acreditam que o conhecimento veio diretamente de Arquimedes, o maior inventor da antiguidade, que, segundo Cícero, teria construído um planetário mecânico. Mas nenhum texto descreve algo com a complexidade de Anticítera. O segredo parecia ter afundado com o navio. A tecnologia moderna, no entanto, começou a desvendar esses segredos. Em 2005, um escaneamento 3D de altíssima resolução revelou inscrições ocultas nas superfícies internas das engrenagens. Eram como um manual de instruções perdido no tempo. Uma frase dizia: para prever o curso do Sol e o destino dos dias. E escondida, quase apagada pela corrosão, havia uma assinatura. O nome não pôde ser lido por completo. Apenas as letras Posei. Muitos acreditam que se refere a Posidônio, um filósofo e inventor estoico que estudava o tempo não como um conceito, mas como uma força viva do cosmos. Seria ele o criador? Quando os cientistas pegaram todos os dados e simularam o mecanismo digitalmente, o resultado foi de cair o queixo. Os cálculos batem perfeitamente com as tabelas astronômicas modernas. A precisão é absurda. O erro médio na previsão de um eclipse, por exemplo, é de menos de 2 horas. E lembre-se, isso foi alcançado com tecnologia feita à mão, há mais de 2 milênios.
Arqueólogos e relojoeiros tentaram reproduzir o mecanismo. Os princípios são tão avançados que alguns relógios de luxo modernos usam sistemas parecidos. Mas aqui está o detalhe mais incrível. Até hoje, ninguém conseguiu montar uma réplica funcional do mecanismo de Anticítera sem o auxílio de máquinas computadorizadas. Como alguém, na Grécia Antiga, fez isso usando apenas ferramentas de bronze e areia como abrasivo? Como cortaram dentes tão perfeitos e complexos sem um microscópio para guiá-los? Existem várias teorias. Uma delas, bastante plausível, sugere que esse conhecimento veio da lendária Biblioteca de Alexandria, antes que o grande incêndio apagasse séculos de sabedoria acumulada. Talvez existissem centenas de máquinas como essa, e a de Anticítera foi a única que sobreviveu por puro acaso. Outra teoria propõe que era um objeto único, criado por um gênio isolado, um Leonardo da Vinci da antiguidade, cujo trabalho desapareceu com ele e com o navio. E claro, há quem veja no mecanismo o vestígio de uma civilização anterior. Não deuses ou alienígenas, mas de homens, cuja ciência avançada foi completamente apagada da história pelas marés do tempo e pela ascensão e queda de impérios, uma tecnologia que o mundo esqueceu. Em 2012, físicos da Universidade de Londres descobriram outra camada de complexidade que tornou o artefato ainda mais genial. Algumas engrenagens giram em sentidos opostos. Por quê? Para simular a ilusão do movimento retrógrado dos planetas. Sabe quando olhamos para o céu e parece que Marte ou Júpiter andam para trás por um tempo? O mecanismo simulava isso. Isso exige um domínio de astronomia esférica e matemática que se pensava ser impossível para a época. Não era apenas uma calculadora, era um modelo do cosmos em miniatura, uma cópia do universo em bronze. E no fim de toda essa complexidade, quando o último eixo gira, o mostrador final aponta para uma única palavra grega, Kairos. Kairos não significa apenas tempo, significa o tempo certo, o momento oportuno, o instante exato em que tudo se alinha para que algo importante aconteça. Talvez o Criador soubesse que sua invenção não seria compreendida. Talvez ele soubesse que ela precisaria esperar milênios, até o Kairos, o momento certo, para ser redescoberta e finalmente entendida. A máquina de Anticítera não fala, mas ela nos conta uma história. Toda vez que um engenheiro, um historiador ou um astrônomo a estuda, algo se move dentro deles. O espanto, o respeito, a humilde sensação de que o passado era muito, muito mais inteligente do que a nossa arrogância moderna gosta de admitir. Hoje, o artefato original repousa no Museu Arqueológico Nacional de Atenas. Ele é guardado em uma vitrine selada com gás inerte, cercado por sensores e vidro reforçado, como a joia mais preciosa da coroa da ciência. E há quem diga que, quando as luzes do museu se apagam e o silêncio toma conta do salão, o metal antigo ainda vibra suavemente, sussurrando os cálculos das estrelas para a eternidade. Este é um canal onde mistérios como esse são revelados, onde a curiosidade é o nosso combustível e o universo, o nosso único limite. Se você, como nós, é fascinado pelas peças perdidas do quebra-cabeça da história, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder a próxima descoberta. Obrigado por assistir e até a próxima.